jovens! Eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Bravo, um jogo da linha Prêmio da Estrela que fala sobre o circo. No jogo nós somos administradores, donos de circo, que vamos aí tentar contratar as melhores atrações para atender o nosso público seleto, né? Cada jogador recebe a figura de um apresentador e esse apresentador possui ícones que indicam quais são as atrações preferidas, favoritas para esse apresentador e para o público, né? Então isso é secreto, cada jogador disponibiliza o seu aí no seu circo. Nós temos 3 regiões no picadeiro, né? A região do público, a região do picadeiro externo e aqui do picadeiro interno. Cada jogador recebe 3 ingressos, né? Tickets. Cada ingresso pode ser trocado por 3 créditos, recebe ainda 15 créditos. Esses créditos são importantes numa espécie de leilão que existe para você comprar a primeira posição, para ser o mestre de cerimônias. As atrações que nós temos aqui no circo são esse de ícone amarelo, são os ilusionistas, né? Ele tem aqui uma bandeirinha, esse aqui de valor 2, mas você tem valores 1, 2 ou 3. Temos aqui o aéreo também vai ter 1, 2 ou 3, né? E tem um ícone certinho aqui. Os palhaços, nós temos 2 tipos de palhaço, palhaço escada e palhaço excêntrico, também tem um ícone aqui em cima. E os malabaristas, o rosa. Temos ainda os acrobatas em azul e os equilibristas em roxo, né? Esses aqui são os artistas que nós podemos contratar, que vamos tentar contratar de acordo com o interesse do nosso público e do nosso apresentador. As cartas de público, todas elas têm 2 ícones. Alguns ícones referentes a uma das categorias dos artistas e o outro ícone, que pode ser 2 iguais ou 2 diferentes, ícones de gostosuras, de coisas que os vendedores têm aí no circo, né? Então, cachorro-quente, pipoca, refrigerante, essas coisas assim. Como é que funciona o jogo? O mestre de cerimônia, né, vou colocar como sendo esse jogador aqui, num jogo para 3 jogadores, ele escolhe uma das categorias, né? Então, pegou aqui picadeiro interno. Então, ele vai abrir 4 cartas, que é o número de jogadores mais uma, certo? E se abre um leilão. É um leilão de lance único, onde os jogadores vão dar um lance para adquirir esta posição de mestre de cerimônia. Para quê? Porque o mestre de cerimônia, primeiramente, ele vai escolher primeiro, e ele será quem vai escolher a próxima categoria que vai a leilão, certo? Então, esse aqui é o mestre de cerimônia no momento, ele dispara o leilão, esse jogador aqui olha a sua ficha e vê que tem alguma coisa interessante, então ele paga uma moeda, um crédito, para poder ser o primeiro. Esse aqui olhou a sua ficha, tem alguma coisa realmente que me interessa, mas eu não vou entrar nessa briga agora. E esse aqui, para manter a sua primeira posição, decide pagar 2. Esse jogador ganhou o leilão, o amarelo, então ele pagou 2, automaticamente ele é o que vai escolher primeiro. Então ele escolhe aqui esse aéreo, coloca ele numa parte aqui do picadeiro interno e escolhe uma das cartinhas aqui para descartar. Então isso aqui pode ser interesse de outro jogador, mas está descartado. O segundo jogador escolhe uma dessas atrações. O terceiro jogador também escolhe a última que sobrou. Mas ele pode, nesse momento, gastar um ticket para abrir uma próxima atração. Talvez seja interessante. Ele pode fazer isso de novo, gastar mais um ticket e abrir mais uma atração. E finalmente pegar aí uma dessas cartas para colocar, uma dessas atrações para colocar no seu círculo. Já gastou 2 tickets aqui. Esses que foram abertos, as atrações, elas vão ficar aqui e numa próxima oportunidade, essas 2 já começaram, né? Então você vai abrir só mais 2 no caso. Na segunda rodada, esse jogador aqui decidiu fazer isso para o público, né? Então vai abrir 4 cartinhas de público aqui. Tá aqui, ó. Vai abrir de novo o leilão. Esse jogador aqui não vai pagar nada, esse aqui vai pagar 2 agora, né? Vai ser mais ousado. Esse aqui, para continuar mantendo isso, ele vai pagar 3, né? Para continuar mantendo-se em primeiro e escolher primeiro. Ele vai descartar uma categoria e vai pegar uma para si. E vai passar a mesma coisa para os outros. Cada jogador vai pegar uma aqui. Essas cartas de público, elas são interessantes porque elas podem ter o ícone ou das atrações ou ícones de comida, né? Coisas que são comíveis aí em circos, né? De maneira geral. Então, isso aqui é sorvete pipoca, aqui cachorro-quente pipoca, enfim.
Isso vai se repetir ao longo de 17 rodadas, até que todo esse círculo esteja preenchido. Lembrando que são 17, seriam 18, mas uma é do apresentador, que vai ser revelada no final. E no final, o jogador vai ter 3 tipos de pontuação. Uma pontuação para cada um dos artistas. Se você não tem aquele artista e nem tem o ícone, você não marca nada, né? Mas se você tiver, por exemplo, aqui eu tenho um aéreo, um ícone de aéreo, e aqui eu tenho um aéreo, valor 2. Então eu estou multiplicando 1 vezes 2. Se eu tivesse 2 ícones de aéreo, eu multiplicaria 2 vezes 2. E eu, obviamente, ao longo do jogo, vou tentar colecionar mais aéreos para fazer esse fator de multiplicação ser maior, certo? Isso é a primeira pontuação. Essas 3 cartas são abertas no início do jogo. Cada uma delas tem uma pontuação atrelada. Essa aqui fala de bandeira. A bandeirinha que cada artista possui é de valor 1, 2 ou 3. Essa aqui premia o jogador que tiver mais bandeirinhas de valor 1. Ou seja, o valor 1 é o menor deles. Então você, teoricamente, não pegaria muitos artistas. Agora você vai pegar, porque tem uma pontuação para ele. Aqui fala de artistas diferentes. Então, se você tiver a quantidade, os 6 artistas diferentes, você vai fazer aí uma pontuação maior do que quem fizer menos artistas. E nessa outra pontuação nós temos vendedores diferentes. Se você tiver aí, vendedores iguais, perdão. Se você tiver aqui mais produtos iguais, né, mais cachorro-quente ou mais pipoca, você vai ter uma maior pontuação disso aqui. Essa pontuação muda, então a carta do verso é outra, e as categorias, todas elas pontuam desse modo, ou seja, o número de ícones vezes a somatória das bandeirinhas, menos os palhaços. O palhaço, ele pontua em dupla, né? Nós temos o excêntrico e o escada. Se você tiver o excêntrico e o escada, eles valem 15 pontos. Se você só tiver um deles, não vale nada. Se você tiver várias duplas, você vai pontuar isso várias vezes, certo? E esse é o jogo. Então, um jogo relativamente rápido, 35, 40 minutos você já acabou de jogar e vai querer jogar outra para ver o que eu posso fazer diferente, né? Como vou pontuar. Aqui o bloquinho fantástico da marcação, que você tem isso aí. No final, cada crédito vale 1 ponto, né, de vitória. Esses tickets aqui, eles são trocados tranquilamente por 3 créditos e você vai ver quem foi o circo que conseguiu mais créditos aí nas suas apresentações. O nosso algo a mais fala justamente sobre o circo. O circo que nós conhecemos é bem diferente do que existia nas civilizações chinesas, indianas, os egípcios, né? Todos eles tinham alguma maneira de fazer uma atração aí, de entreter o público, né? O mais clássico que nós conhecemos, que chega no nosso mundo ocidental, é Roma. Na Roma Antiga você tinha aí os circos máximos, onde você tinha gladiadores, onde você tinha a exibição de alguns animais, enfim, corrida de bigas, né, no caso, e isso vai se modelando até você ter o Coliseu, que já era uma praça grandiosa aí no século 40 a.C. Né? Mais para frente na história, aí no século XVIII, em 1770, você tem uma figura, né, o Philip Astley. Ele é o primeiro cara que faz um picadeiro redondo para apresentação de cavalos, né, e acrobacias no cavalo. Isso passou a ser uma coisa muito clássica. Então, esse circo aqui, né, roxo, né, o Salomonsky, é um circo na Rússia que tinha essas apresentações em 1780, por aí, né, 1880, né. Existe um tabuleiro desse rosa, né, que são os irmãos, o circo Cassouly, também fazia essas apresentações na França, apresentações de acrobacias em cavalos, né? Então isso era muito tradicional aí nesse início do século XVIII, né, final do século XVIII, vamos dizer assim. Esses outros 3 aqui também são nomes de circos que existem, né? Então o Circo Fratelli, os irmãos Fratelli, o grupo Fratelli, é um grupo famoso de acrobatas aqui do Brasil, que foi criado em 1986 e até hoje aí faz as suas acrobacias já. O Circo Medrano é um circo que atua aí desde 1972, já tem a 3ª geração, conta com vários artistas argentinos, chilenos, também roda pelo Brasil. E os irmãos Cole, né,
é um circo americano, desde 1884, que faz apresentações. Então, são circos, me chamou muita atenção isso, esses nomes são nomes de circos que existem e que têm uma certa tradição, mesmo em outros países. O circo é uma arte diferenciada que acumula, né, vários artistas diferentes. A figura dos animais, vamos dizer que hoje não é tão bem vista, né, mas está diminuindo. E, obviamente, tem o Circo de Solé, que é muito famoso mundialmente, com vários tipos de acrobacias e vários tipos de atrações diferentes, né? Se você gostou do vídeo, gostou do episódio, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Amanhã, às 22 horas, teremos a nossa tradicional live, onde eu vou mostrar alguns detalhes desses grupos aqui. Então, por exemplo, contorcionismo, né? É um tipo de acrobacia, o chapéu, malabaristas com chapéu, tem várias categorias aqui diferentes, muito interessantes e que fazem a alegria de quem vai ao circo, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!